Bom dia, a graça e a paz do Senhor Jesus. Veremos hoje o capítulo de número 36 do livro de Jeremias. Abra aí a sua Bíblia no capítulo 36 para nós fazermos uma leitura prévia antes de nos ouvir. Veremos hoje o rei Jeoiaquim, desesperado, tenta anular as palavras proféticas, como se pudesse fazer isso, né? O propósito de Jeremias foi lembrar aos exilados na Babilônia os motivos das suas provações e garantir para eles que, ao se arrependerem, voltariam para a terra prometida com grandes bênçãos. Eu sou o pastor Daniel Deusdete, da Igreja Os Semeadores. Todos os dias estamos aqui com uma palavra de Deus para sua edificação. Estamos na 14ª parte de nossa divisão proposta de 18 delas. Estamos já caminhando para o final. Estamos nos baseando na estruturação e na divisão e nos comentários da Bíblia de Estudo de Genebra para nós fazermos as nossas reflexões. A 14ª parte são transgressões e julgamentos representativos. Vimos que vários acontecimentos, estamos vendo essa parte em continuação. Vários acontecimentos selecionados retratavam os tipos de pecado que transtornavam Judá e que nesses capítulos estaremos vendo que há cenas representativas da rejeição da palavra do Senhor que levaram ao julgamento final de Judá. Estamos na parte C, o julgamento contra Jeoiaquim, que queimou o rolo de Jeremias. Veremos nesse capítulo, então, o julgamento contra Jeoiaquim, porque queimou o rolo com as profecias de Jeremias. A resistência do rei Jeoiaquim à palavra profética foi tanta mesmo que ele chegou a queimar um dos rolos de Jeremias. Seus atos trouxeram sobre ele o julgamento de Deus. Já estávamos no 4º ano de Jeoiaquim, quando veio a Jeremias mais uma palavra do Senhor para ser pronunciada contra o rei. Era este o ano do primeiro ataque de Nabucodonosor a Jerusalém. Estamos aí no ano de 605 a.C. A intransigência de Jeoiaquim é ainda mais impressionante quando se considera o seu contexto. Deus tinha dito para Jeremias para escrever aquelas palavras proféticas. Esse relato é importante para compreender como os livros proféticos eram escritos. Proferidos ao longo de um período extenso, os oráculos de Jeremias foram reunidos de forma a montar um texto contínuo. No rolo deveriam ser escritas todas as palavras que Deus tinha falado contra Israel, contra Judá e contra todas as nações, desde o dia em que Deus lhe falou, desde os dias do rei Josias até aquela data. Deus ainda adverte que eles irão ouvir todo o mal que faria cair sobre eles, mas não para aniquilá-los, mas para curá-los. O verso 3 diz assim: para que cada qual se converta do seu mau caminho, a fim de que eu perdoe a sua iniquidade e o seu pecado. Essa era a finalidade daquele mal. Talvez a palavra aqui não seja apropriada, pois nela estava implícita a correção de Deus. O objetivo do mal, entre aspas, aqui seria a conversão e o perdão. Quem irá redigir o rolo de Jeremias é Baruque. Essa é a segunda menção do escriba de Jeremias. Sua atividade aqui sugere que talvez tenha participado da compilação do livro de Jeremias em sua forma atual. Jeremias iria ditar e Baruque iria escrever. Jeremias se encontrava impedido de anunciar a profecia, provavelmente tinha sido banido da área do templo devido à sua impopularidade junto às autoridades. Então ele se encontrava impedido de anunciar a profecia, por isso que pede que se leia aos ouvidos do povo da casa do Senhor, no dia do jejum, também aos ouvidos de todo Judá, que vinham das cidades. A esperança da obediência e o resultado esperado pela leitura era o arrependimento e a conversão de cada um. Já era o 5º ano e o mês 9º, dezembro de 604 a.C., quando o povo apregoou um jejum diante do Senhor. Aproveitando-se da ocasião e do aglomerado de pessoas concentradas em Deus, foi que Baruque, obedecendo à voz profética, leu aos ouvidos de todo o povo. Micaías, ouvindo aquelas palavras, se impressionou e anunciou tudo o que ouvira a todos os príncipes ali assentados.
Os príncipes também se impressionaram e convocaram Baruque para ir com eles. E Baruque foi e leu, e ficaram também amedrontados e decidiram levar ao rei aquelas duras palavras que Baruque lia da parte de Jeremias, o profeta de Deus. Baruque explica a eles como sabia aquelas palavras. Isso não significa que as palavras originais ocorreram a Jeremias de maneira mecânica. No entanto, a sua capacidade de se lembrar delas com tantos detalhes mostra que, uma vez dadas a ele, ficaram gravadas de modo indelével na sua memória. Os príncipes então trataram de esconder a Jeremias e a Baruque e enviaram a Jeudi para ler o rolo diante do rei. Assim, o rolo não era mais lido por Baruque, que a essa altura provavelmente já estava escondido. Verso 19. Na ausência de Jeremias e Baruque, a resposta de Jeoiaquim se concentra nas palavras em si. Todos ali ouviram a leitura feita por Jeudi, e era o mês 9, estando ali o rei assentado junto à lareira, por causa do inverno. Enquanto ia lendo, o rei ia apanhando o rolo e lançando-o na fogueira. O contraste com Josias não poderia ser mais forte. É possível que a destruição do rolo tenha sido uma tentativa supersticiosa de invalidar aquelas palavras. Assim, destruíram todo o rolo, sem demonstrar qualquer temor ou qualquer arrependimento ou constrangimento diante daquilo. Houve quem ali se opusesse à queima e até mesmo protegeu a Jeremias e a Baruque, mas prevaleceu a vontade exclusiva do rei. Um desses opositores foi Eunatã, o mesmo que outrora tinha ido do Egito, por ordem do rei Jeoiaquim, capturar o profeta Urias e trazê-lo ao rei para ser executado. O verso 1 diz assim, do capítulo 36. Sucedeu, pois, no ano 4º do rei Jeoiaquim, filho de Josias, rei de Judá, que da parte do Senhor veio esta palavra a Jeremias, dizendo. Aí ele vai narrar o que, no capítulo 36, a sua fala. E o último versículo vai dizer que tomou, pois, Jeremias outro rolo e deu a Baruque, filho de Nerias, o escrivão, o qual escreveu nele enquanto Jeremias ditava todas as palavras do livro que o rei Jeoiaquim, rei de Judá, tinha queimado no fogo. E ainda se lhes acrescentaram muitas palavras semelhantes. Ao invés do arrependimento do rei, deu ordens para prenderem a Baruque, o escrivão, e Jeremias, o profeta. Mas o Senhor o escondeu e não permitiu que fosse apanhado. Outra vez veio a palavra do Senhor a Jeremias, e novamente Deus lhe falou para escrever num rolo todas aquelas palavras, e enviou Jeremias para dizer ao rei que ele queimara o rolo, mas haveria consequências. Ou seja, não haveria quem se assentasse no trono de Davi da parte dele. O reinado de seu filho Joaquim foi curto. Também contra ele o seu cadáver seria lançado ao calor do dia e à geada da noite. Amanhã estaremos aqui com o capítulo 37 do livro de Jeremias. Zedequias, o rei dividido que temia mais os homens do que a Deus. Triste. Amanhã, não perca, inscreva-se no nosso canal, conheça o nosso blog e site Jamais Desista, onde nós temos a parte escrita dessa narrativa, que irá nos auxiliar com gráficos, tabelas, ilustrações, figuras. Essa parte você vai encontrar no nosso blog e site Jamais Desista. Também na nossa loja virtual, semeadores.com.br, você vai encontrar bíblias, livros e um monte de coisa para você, para o seu deleite, para o seu crescimento espiritual. Às 8h30 temos o programa da Igreja Os Semeadores Momento Missionário. Todos os dias, às 8h30 da manhã. E ao sábado, às 15 horas, com o pastor Johnny Ramos, lá direto da Suécia, pela sua igreja, Os Semeadores. Fique conosco, acompanhe nossas programações e vamos crescer para a glória de Deus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Deus abençoe sua vida, seu ministério e sua família. Amém.